Houve uma série de números de conjuntura que foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Temos aqui uma zona, para já, do desemprego, que estabilizou, quando comparado de mês para mês, mas que em termos homólogos exatamente. Tem uma... Temos mais 51 mil desempregados que há um ano. Temos mais, numas zonas 12% mais, noutras 10% mais. Eu gosto mais de ter os números sem percentagens. Sim. São 51 mil pessoas, mais 51 mil pessoas sem emprego desde há um ano. É evidente que isto é para mim a questão mais preocupante em Portugal, é a dos jovens e a do desemprego. São as duas grandes questões que me tiram o sono, porque é muito difícil construir, seja o que for, qualquer projeto coletivo com este problema tão grave. O facto de terem estabilizado nos últimos 4 meses, não direi que é um positivo, mas pelo menos é menos negativo, quer dizer, se tivesse agravado. Mas é muito insuficiente, é muito insuficiente para aquilo que nós precisamos. Mas eu devo dizer que já esperava, porque nós... houve a crise financeira, depois a crise económica e houve um pacote de medidas de apoio para sair da crise. E ainda estávamos a tentar sair da crise, veio o pacote imediatamente oposto. Agora acabem-se com as medidas de apoio para sair da crise, porque o que é preciso é apertar o cinto. Assim não é possível. Assim nós vamos ter constantemente mais austeridade, mais recessão, mais austeridade, mais recessão e cada vez vamos ter indicadores de menos confiança. Quer dizer, não é que estes sejam completamente negativos, mas não chegam. Era preciso um empurrão. E, portanto, eu acho que foi perfeitamente prematuro que a União Europeia tivesse invertido a sua política de apoio para tentar sair da crise e, comandada pela Alemanha, quisesse austeridade. Vamos pagar isto muito caro. José Pedro Aguiar Branco, por favor. Olha, eu acho que o problema é nós estarmos sempre a fazer as observações em função de circunstâncias e esquecer aquilo que tem de ser um traço de sustentabilidade. Eu diria que o Governo, e nomeadamente o Primeiro-Ministro, tem sempre, em relação a estes dados e estas informações, uma perspectiva bipolar. Ora entra em euforia quando parece que a economia sobe um bocadinho, ora deseja e tem uma posição depressiva quando a situação vai em sentido contrário. O que é que é importante? É importante que nós injetemos confiança na sociedade portuguesa e, com via disso, consigamos ter uma linha de sustentabilidade que permita que a economia recupere, porque só a economia que cria emprego, só as pequenas e médias empresas que são o maior empregador em Portugal é que podem dar emprego com sustentabilidade e nós, em vez de andarmos de mês a mês a fazermos, como com o eletrocardiograma, observações mais otimistas ou mais pessimistas, devíamos é criar um lastro de sustentabilidade. Porque já antes da crise internacional, quando Portugal crescia menos do que a Europa e crescia em divergência com a Europa, e agora também estamos em divergência com a Europa. Porque os dados do Eurostat, ainda na semana passada, mostraram que o desempenho da economia portuguesa foi o 4º pior da União Europeia. Portanto, o que era importante e o que é fundamental, e isso não tem acontecido e julgo que dificilmente acontecerá já com este Governo, é uma relação de confiança de todo o setor económico, de todo o setor social, que não há milagres, isto não é em 3 meses, não é em 6 meses que a situação se vai alterar e o que é preciso é que acreditemos que alguém que esteja à frente dos destinos do país nos diga a situação é para durar, vamos num sentido crescendo, vamos trabalhar para que o mais depressa possível possamos ir saindo desta situação de crise cíclica, mas nós não podemos estar a dizer o momento que acabou a crise e, a seguir, perceber que, afinal, a crise não acabou. Ora, isto tem acontecido recorrentemente. Mas o Primeiro-Ministro, a Helena ouviu como eu ouviu, o Primeiro-Ministro a dizer que quando começou a haver uns sinais que estávamos a sair da crise. E a Merkel, na Alemanha, quando nós cá dizíamos que estávamos a sair da crise, dizia há uma pausa na crise. Porque, efetivamente, uma atitude consciente e realista e séria teria que apontar para uma situação mais duradoura. Não é? Nós estamos a pagar pela política que a Alemanha resolveu impor, uma política de austeridade e não uma política de apoio e de fomento da economia. Portanto, acho que aí a Sra. Merkel tem muitas responsabilidades, teve bons resultados para o seu país, mas está a prejudicar mal os outros todos à volta. Aquilo que eu gostava de dizer aqui é o seguinte, aquilo que me perturba quando vejo estes números dos indicadores de conjuntura é que o indicador da atividade económica vai melhorando ligeiramente, mas depois temos logo a seguir o indicador do clima de confiança que piora cada vez mais. E, portanto, há aqui uma contradição. Há aqui uma contradição entre o que se está a passar na economia real
e aquilo que as pessoas têm como percepção do que se está a passar. E isso eu penso que já não é um problema económico, é um problema político. É um problema político. Claro. É um problema de confiança do país, é um problema de confiança na própria direção política do país, quer Presidente da República, quer Governo. Portanto, há aqui uma questão política. E nós vamos ter dois momentos fortes. Vamos ter dois momentos fortes. Vamos ter o momento do Orçamento de Estado e vamos ter umas eleições presidenciais. E aí são momentos para nós vermos se há mudança ou não há mudança de rumo no país. E isso eu penso que é o que eu tiro daqui, porque não é normal quando o indicador da atividade económica, ao longo de não sei quantos meses, sempre a melhorar, e o clima de confiança cada vez... estabiliza em julho, fica... Quer dizer, portanto, isto mostra que, de facto, a questão é política. A questão volta a ser política e é conseguir novamente refazer um capital de confiança que permita que as pessoas acreditem nas soluções que se propõem. É isso que é difícil. Temos aí problemas grandes, temos uma desconfiança na justiça, por exemplo, Mário, com certeza. A ser trompetada constantemente. Neste minuto já não dá para a gente fazer isto não, tudo. Só queria assinalar este paradoxo. José Pedro Aguiar Branco? Não, eu, aliás, comecei por, no meu comentário, precisamente referenciar a questão da falta de confiança e da falta de confiabilidade de quem está nos destinos do Governo e que, ao não conseguir dar essa injeção, ou introduzir essa injeção, esse capital de confiança nos agentes económicos, na sociedade em geral, é evidente que não é só o Governo, depois também a própria... Não é só o Governo. Está bem, mas o Presidente vai a votos, o Presidente vai a votos em breve trecho. Se calhar também o Governo irá a votos em breve trecho. E nessa altura estaremos aqui para falar e comentar a questão da confiança. Agora que temos rigorosamente 1 minuto, disseram, em 30 segundos, acha que devia haver um entendimento orçamental? É difícil que não haja, porque... a partir do dia 9 já não pode haver dissolução do Parlamento e, portanto, ter um governo sem orçamento acho impensável. E é possível haver um orçamento sem aumento de impostos? Mantendo esta despesa pública como está? Entramos numa questão absolutamente bizantina, porque aumento de impostos ou aumento da carga fiscal. Aumento de impostos para quem? Algumas pessoas eu acho que poderiam pagar mais impostos, algumas empresas eu acho que poderiam pagar mais impostos, outros deveriam pagar muito menos. Portanto, é uma redistribuição da carga fiscal que eu gostaria de ver. Aqui fica a sua leitura. José Pedro Aguiar Branco vai ser a última intervenção a sua. Eu gostaria que houvesse a possibilidade de o orçamento ser viabilizado, porque isso seria bom para o país. O que eu receio é que sinais como estes últimos que aconteceram do Ministro das Finanças permitir e autorizar um aumento da despesa porque houve um melhor desempenho da receita aponta para um sinal preocupante, porque enquanto os portugueses cumprem a sua função, que é a de produzir mais e contribuir com mais receita para aquilo que é o nosso bem-estar comum, o Governo não cumpre com aquilo que devia, que era diminuir a carga da despesa, o volume da despesa. Ora, se assim for, eu vejo difícil que possamos ter um bom orçamento. E esses dois parâmetros foram muito claramente já ditos pelo PSD. É necessário que não haja aumento de impostos e é necessário que o Governo combata eficazmente o desperdício e diminua esse peso terrível que consome todos os anos bastante do nosso orçamento, que é o Estado. E, portanto, eu diria que compete ao Governo que apresentar um orçamento que tenha condições para que seja viabilizado, porque era importante para Portugal que isso assim fosse. Eu não diabolizo o Estado, Zé Pedro. Não diabolizo o Estado. O Estado é uma forma de fazer chegar os direitos sociais a muita gente. E, portanto, somos ser aqui mais rigorosos. E você é uma pessoa rigorosa. Aqui fica. Muito obrigado por terem vindo a este Jornal das 9. Opiniões de José Pedro Aguiar Branco e de Helena Roseta no Frente a Frente. E que está, foi